Voto e proclamo o resultado. Parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Parece que muita gente não entendeu o que está acontecendo, mas eu venho aqui com uma boa notícia para quem tem sede de justiça. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, compartilhar este vídeo e deixar seu like. Alexandre de Moraes pôs freio em ofensiva contra o bolsonarismo e reduziu o tom em decisões. Magistrado e aliados evitam determinações rígidas em episódios como o da Embaixada da Hungria e no julgamento do senador. O ministro do STF pôs um freio nos últimos meses na rigidez das decisões após a guerra aberta pelo bolsonarismo contra si. O que acontece, e isso está bem explicitado nesta matéria, é que o próprio Bolsonaro continua na mira de inquéritos que tramitam no Supremo sob a relatoria de Moraes, como o das milícias digitais e o dos incitadores e autores intelectuais dos ataques de 8 de janeiro. Ambos os inquéritos foram recentemente prorrogados pelo ministro até o segundo semestre deste ano. Casos que estão pendentes e que vão ser julgados. Milícias digitais envolveu a operação Tempus Veritatis em fevereiro, que apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro. Não houve nenhuma outra ação após a retenção do documento. Embaixada da Hungria. Episódio levantou possibilidade de prisão do ex-presidente por Moraes. Apesar de pedido de explicações, não houve consequências. Mauro Cid, tenente-coronel, foi preso após áudios em que atacava o ministro e minava a própria delação premiada. Em maio, foi solto e acordo foi mantido. O acordo de delação premiada foi mantido. Jorge Seife está cozinhando o caso dele no TSE, agora tem aí o agravante do vídeo dele bêbado, e Bolsonaro ainda está envolvido em investigações de fraude de cartão de vacina e do 8 de janeiro. Agora o Moraes libertou mais um e vai libertar outros. Concedeu liberdade provisória a coronel da PM do Distrito Federal investigado no 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes concedeu nesta segunda-feira liberdade provisória ao coronel Jorge Eduardo Naime, preso desde fevereiro de 2023, mais de um ano preso. Ele era chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal e estava de folga no dia dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Em sua decisão, Moraes impôs a Naime o uso de tornozeleira eletrônica. Ele está proibido de sair do Distrito Federal e é obrigado a retornar à sua residência à noite e nos finais de semana. Seu passaporte também foi apreendido. Enquanto isso, a Polícia Federal e o FBI dão os últimos retoques na investigação que estão fazendo juntos nos Estados Unidos, refazendo o trajeto das joias de Bolsonaro nos Estados Unidos. A corporação estuda enviar a equipe para acolher depoimentos de lojistas, e é isso que ele estudava e é isso que eles estão fazendo lá. Bom, o STF julga pedido para que Bolsonaro não seja preso em investigação de golpe. O Supremo julga até sexta-feira, no plenário virtual, um pedido de salvo-conduto para que o ex-presidente Bolsonaro não seja preso por tentativa de golpe de Estado e que a investigação que envolve seja trancada. E é aqui que vai começar o julgamento do século. A possibilidade de o STF encerrar as investigações contra Jair Bolsonaro e garantir que ele não vai ser preso por tudo isso que eu falei até aqui é zero.
absolutamente zero. É tão baixa que até o próprio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF, recusou. E agora o tribunal como um todo vai dizer claramente que a investigação continua e que o Bolsonaro pode ser preso. E isso já foi dito pelo ministro que o Bolsonaro indicou para o STF. Mas tem mais. O Moraes, ele decidiu poupar o STF de olho no julgamento de Bolsonaro por golpe. Veja bem, o que essa matéria diz, para resumir para você, é o seguinte: o Alexandre de Moraes, ele diminuiu a pressão sobre o tribunal, que não tinha o menor sentido. É isso que diz essa matéria aqui, essa reportagem, que o Alexandre de Moraes fez isso que diz aqui, a matéria diz no início, veja só, matéria da Folha de São Paulo: Moraes põe freio em ofensiva contra bolsonarismo e reduz o tom em decisões. Não é? E aqui a explicação: o Moraes decidiu poupar o STF de olho no julgamento de Bolsonaro por golpe. Quando será esse julgamento? Após a eleição. Evidentemente que não é possível fazer esse julgamento do Bolsonaro durante o processo eleitoral. Iria virar um desastre o processo eleitoral. O Brasil está chegando ao processo eleitoral em junho, né, mês de junho, vai ter início a permissão para fechamento de alianças e em agosto deste ano começa a eleição de 2022. Então, até junho, julho no máximo, todas as denúncias devem estar feitas e o julgamento, segundo o cronograma já estabelecido pelo Supremo, vai ser após o processo eleitoral, após 31 de outubro desse ano. E esse julgamento vai se estender pelos meses de novembro e parte de dezembro e pode terminar em janeiro ou fevereiro, e aí provavelmente em fevereiro, na volta do STF, provavelmente no dia 2 de fevereiro, o STF volta a trabalhar e aí o julgamento deve ter uma decisão sobre todas essas acusações contra Bolsonaro e tudo vai ser feito em um processo, em um rito legal que se torne inatacável. Foi ruim para o Supremo toda essa movimentação que houve no Brasil, Elon Musk e comitivas nos Estados Unidos, tal, e é preciso mostrar que o processo não tem pressa e que o processo está ocorrendo como manda a legislação. Enquanto isso, a principal comissão da Câmara dos Deputados votará 8 convocações a ministros de Lula. 8! Os ministros Ricardo Lewandowski e Paulo Pimenta são alvo de 4 requerimentos de convocação para explicar por que é que eles estão combatendo as notícias falsas que o bolsonarismo está espalhando. Uma outra informação é que o relógio raro que foi vandalizado durante o ataque dos golpistas ao Palácio Planalto, ele foi atacado 2 vezes, veja só. Primeiro, aquele homem que a imagem se popularizou no país, não é? Desse homem derrubando, aqui você vê, derrubando, ele foi derrubar o relógio, eu não vou colocar o vídeo, e depois esse casal colocou o relógio no lugar. Provavelmente ficaram com medo de ter visto uma peça como essa jogada no chão. E aí um segundo bolsonarista joga o relógio no chão de novo. É um relógio dado ao Brasil por Dom João VI, um relógio que foi restaurado na Suíça a custo enorme, gigantesco. Bom, além disso, Dias Toffoli encerrou a ação, jogou no lixo a ação que pedia a prisão de Alexandre de Moraes por conta da morte desse sujeito aqui,
que o Malafaia inclusive citou nos atos pró-Bolsonaro, o Clériston, que era chamado de Clezão e que morreu por complicações de saúde durante a prisão. Um advogado que trabalhava na Jovem Pan, inclusive, e quis lacrar aí, entrou com pedido de prisão de Alexandre de Moraes por conta desse episódio, e agora o processo vai ser jogado no lixo pelo STF, onde é o lugar dele. Boulos intensifica a agenda com Marta para sanar desconhecimento sobre vice. Agora o Boulos vai aos poucos administrando as suas armas. Marta Suplicy, para quem não sabe, aqui em São Paulo, é alguém que ainda ela conserva uma memória muito boa junto à população humilde de São Paulo, né, nos bairros pobres da periferia, por conta de programas como os CELS, que eram escolas de tempo integral, onde tinha cinema, teatro, piscina, tudo que jovens pobres nunca tinham visto na vida, e também bilhete único, que se espalhou pelo Brasil, ela criou aqui em São Paulo, e se espalhou pelo Brasil, e outras medidas aí durante o governo dela, que até hoje a população pobre respeita. E por incrível que pareça, o Guilherme Boulos, apesar de ser de um partido de esquerda, ele tem muito maior trânsito entre os intelectuais do que entre a população pobre. Então a Marta vai dar essa abertura para ele. O PL evita euforia com pesquisa favorável a Michele para 2026 e é praticamente impossível que ela seja candidata a presidente por dois motivos. Primeiro, porque o Bolsonaro acha que pode recuperar a inelegibilidade pressionando o STF, pode obrigar o STF a cancelar seus crimes e devolver inclusive a possibilidade dele ser candidato. E, em segundo lugar, porque a Michele Bolsonaro, apesar de aparecer com uma boa posição eleitoral por conta das igrejas evangélicas, tudo isso, e de ser vinculada a Bolsonaro, ela é vista como a mesma coisa que o Bolsonaro. Mas ela tem uma rejeição gigantesca, é a segunda maior rejeição após o Bolsonaro. O Bolsonaro lidera a rejeição, 54%, e ela tem 50%, e o Lula tem o terceiro lugar com 49%. Bom, além disso, as pesquisas que mostram Michele bem colocada ao lado do Lula não animam Bolsonaro também por essa razão. E deputados do Rio Grande do Sul votam um texto que derruba as metas fiscais até junho de 2026. O Rio Grande do Sul não vai precisar adotar medidas de contenção fiscal para não promover déficits no orçamento, porque realmente o Estado foi destruído pela natureza e precisa ser reconstruído. E aí não cabe falar em responsabilidade fiscal. O resto do Brasil vai arcar com a dívida do Rio Grande do Sul. A sorte do Rio Grande é que o Brasil tem um PIB de cerca de 8 trilhões de reais. O Lula e o Dias Toffoli se preparam para reatar relações. O Lula ficou indignado com o Dias Toffoli, que não deixou ele ir ao enterro do irmão morto enquanto o Lula estava preso, e nunca perdoou Toffoli, mas agora o Lula, como a gente sabe, é um sujeito que perdoa e vai perdoar o Toffoli. O Paulo Guedes, acredite se quiser, o que você está vendo é a projeção do anúncio de um documentário que ele mandou fazer para si mesmo, para contar uma outra história sobre si mesmo. Durante o governo Bolsonaro, ele promoveu um governo desastroso e deixou o país com problemas econômicos sérios, com orçamento estourado, e agora ele vai publicar esse documentário para tentar limpar a própria imagem. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.